Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e a gente vai ver hoje doenças causadas por bactérias, doenças causadas por vermes e protozoários. Vamos começar? Vamos começar com as bactérias. A primeira doença que eu queria mostrar para vocês está aqui, a leptospirose. O pessoal às vezes confunde com uma virose, mas não é, ok? É uma bacteriose, leptospira, espirilo, é uma forma bacteriana. Essa doença é transmitida pela urina de ratazanas, como nas fotos, como na foto aqui, essas diversas, né, são ratazanas, e também pelo rato preto, rato do telhado, que, por exemplo, a gente não tem aqui no Distrito Federal, mas é também um portador da doença. A doença, meus amigos, é conhecida como a doença das enchentes, né? Porque quando transborda a água do esgoto, favorece com que essas bactérias tomem assento junto à população e, particularmente, vocês estão vendo, nos preocupa sempre as crianças, né? Aqui um pouco da questão sintomática, chama atenção a febre como sintoma mais comum da leptospirose e as mialgias, ou seja, dores musculares. Lembrando que na leptospirose, a mialgia característica é uma dor no gastrocnêmio, ou seja, na batata da perna. O tratamento é feito com antibiótico. Continuando nas bacterioses, a segunda é a cólera, causada pelo vibrião colérico, que pega-se de via oral. Via de regra, o paciente tem muitas diarreias, podendo ser acompanhadas por vômito ou não. Essa perda de água, junto com alguns sais, ocasiona, além da urina reduzida, câimbras e potencial letargia com óbito. O tratamento é feito com soro fisiológico durante a semana sintomática. Cólera é uma doença relativamente controlada no país. Duas outras doenças de bactérias que eu vou mostrar para vocês são as doenças chamadas DST, ou como o Ministério da Saúde vem chamando de IST, infecções sexualmente transmissíveis. A primeira é a sífilis, que além da relação sexual passa também por transfusão sanguínea e pode passar da mãe gestante para o feto. A evolução se dá em 3 etapas, uma etapa primária, onde se forma um cancro na região sexual, uma fase secundária com manchas disseminadas pelo corpo, sobretudo tórax, palma da mão e sola dos pés, e uma forma terciária que é a grave, porque pode afetar o sistema nervoso central e também ocasionar distúrbios cardiovasculares. Aqui, né, a foto de uma sífilis primária, como é o cancro, que aparece na área genital, de novo aqui, sífilis primária também com o cancro, e aqui a sífilis secundária, tá vendo? Você vê as manchas posicionadas aí, como eu disse, entre outros lugares, na palma da mão e na sola do pé. O tratamento é feito com antibióticos também, meus amigos. A outra DST, ou IST, é a gonorreia, transmitida essa sim por relações sexuais e o que ocasiona pus na região genital, né? Além disso, excepcionalmente, a bactéria pode escapar da área genital e atingir articulações, promovendo então a artrite por gonococo, que é o causador da gonorreia. Essas doenças, então, são doenças das bactérias. Vamos ver agora doenças de protozoários. Primeiro grupo que eu vou mostrar para vocês, dos sarcodíneos, a entamoeba histolítica, causadora da amebíase, que é uma diarreia, mas é uma diarreia que pode ser acompanhada de muco, né, de pus e de sangue. A doença tem que ser tratada, detectada pelo exame de fezes, e importante porque o seu tratamento, uma vez que pode resultar em ulcerações mais graves e até levando ao atingimento de outros órgãos do corpo além do intestino. A entamoeba coli e a entamoeba dispa podem acontecer no trato intestinal humano, mas não há necessidade de tratamento, uma vez que elas não conseguem desenvolver sintomas. Tá? Aqui a giardia já é um outro grupo de protozoário dos flagelados, causadora de diarreia, de fácil detecção, de fácil tratamento, mas está aqui, protozoário flagelado causador de doença diarreica. Outro flagelado importante é o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, doença que tradicionalmente é transmitida, vetorizada pelo Triatoma infestans, o barbeiro. A doença está controlada no Brasil, desde 2006 nós não temos casos de transmissão vetorial, que se dá pelas fezes do barbeiro, depositadas na área
onde o inseto ele suga sangue do seu hospedeiro humano. Tá? À medida que ele suga, ele acaba defecando com o protozoário nessas fezes, e o indivíduo, ao coçar, acaba escoriando a pele, facilitando essa infiltração e a implementação da doença. A doença foi muito associada com o tipo de residência, a construção chamada de pau a pique ou casa de sapê, como vocês estão vendo nas fotos, tá? E aqui situações que são polêmicas em termos de ocorrência da doença, como a aproximação de alguns animais, como as galinhas, que atraem muito o barbeiro para dentro de casa. Aqui, a situação inicial do contágio, uma pitose característica, uma pálpebra caída, chamado sinal de Romanha, e aqui uma possibilidade crônica da doença, que é a cardiomegalia. Você vê a distensão do coração aqui, toda essa zona em vermelho é zona de risco para trypanosomias americana, muito mais conhecida como doença de Chagas, porque foi estudada pelo brasileiríssimo Carlos Chagas, que homenageou o Oswaldo Cruz no nome científico. O nome do científico do causador, o flagelado, é chamado Trypanosoma cruzi. Outro flagelado, a leishmania, duas espécies, Chagas, causadora da forma visceral da leishmaniose, e a leishmania brasiliense, causadora da forma cutânea. A forma cutânea ocorre, manifesta-se, né, por úlceras na pele, enquanto a forma visceral, em casos graves, pode levar a um inchaço de fígado e um inchaço de baço. Por isso usamos aqui o termo hepatoesplenomegalia. Está aqui o causador, a leishmania, e aqui o transmissor de ambas as formas, tá? Que é uma mosca, embora o povo chame de mosquito, é uma mosquinha, prolifera em matéria orgânica, que é a lutsomia, mosquito palio birigui, ou ainda flebotomínio, é outro termo que a gente usa para essa mosca. Aqui, características físicas, sintomáticas, as duas formas. A forma cutânea, com as úlceras, também chamada de ferida brava ou úlcera de Bauru, e aqui, infelizmente, uma criança portadora de hepatoesplenomegalia, ocasionado por leishmaniose. Os tratamentos são poucos, são tóxicos, a doença é transmitida por uma mosca. Essa forma visceral, tá, pessoal, é a forma que está associada inclusive aos cães. Os cães acabam se comportando como carregadores dessa doença, como reservatórios da doença, na medida que portam, né, a leishmania, e tem sintomas também, eles também podem morrer de leishmaniose. E o último protozoário importante do grupo dos apicomplexas, antigamente chamados esporozoários, o plasmódio, que é o causador da malária. A gente tem no norte do Brasil, sobretudo, a transmissão é feita por um mosquito. Aqui sim, um mosquito prego, também chamado de anófeles, sempre pela fêmea que faz o repasse sanguíneo, assim como no caso do Aedes e do Culex, para desenvolvimento de seus filhotes. Nós temos 3 tipos de malária no Brasil. A forma mais comum é a forma intermediária, causada pelo Plasmodium vivax, que apresenta febres de 48 em 48 horas e pode apresentar uma fase hepática persistente, responsável por ressurgências da doença depois de seu tratamento. A forma grave, que pode levar ao óbito, é causada por outra espécie, o Plasmodium falciparum. As febres são irregulares e longas, podendo trazer sequelas neurológicas. E a forma mais branda é causada pelo Plasmodium malariae, que dá uma certa trégua, embora seja sintomático, de febres com duração mais curta e de 3 em 3 dias. É a chamada febre quartã, viu, gente? Essa forma é chamada terçã benigna e essa forma grave é chamada de terçã maligna. Vermes. Nós temos 2 grupos de vermes causadores de doença. Os plateumintos, nós vamos falar do esquistossoma e das tênias, e os nematóides. A gente vai falar da lombriga, do ancilóstoma e da filária. Aqui vocês estão vendo o esquistossoma macho, está aqui ventosa dele, né, aqui é a região da boca, espécie dioica, sexos separados. O tamanho real desse verme é 1 centímetro. Ele é um parasita que se aloja na veia porta-hepática, uma veia que associa o fígado ao intestino. Causador esquistossoma mansoni, em homenagem ao Dr. Manson. A contaminação se dá pela penetração de larvas pela pele quando se entra na água. Se nadou e depois coçou, é porque pegou. Trata-se da esquistossomose, que o povo também chama de barriga d'água. O sintoma inicial, então, é uma coceira, onde as larvas penetram, depois sintomas como diarreia e vômito, e numa fase mais avançada, em alguns pacientes, manifestam problemas de fígado, problema de baço, sintoma esse que já apareceu na leishmaniose, né, na forma visceral da leishmaniose, mas agora a gente está falando de esquistossomose, podendo haver cirrose hepática e ascite, que é acúmulo de líquido na região retroabdominal. Profilaxia, ou seja, a prevenção, controlar a população de caramujos,
haja vista que no ciclo da doença há esse envolvimento do caramujo, e o controle das cercárias, que são efetivamente as formas do verme, que são as formas contaminantes. Saneamento básico, porque a pessoa que está doente, ela dissemina a doença pelos ovos que saem no intestino da pessoa. Aqui o ciclo de vida, mostrando o adulto na região porta-hepática. Depois, quando eles se reproduzem, ovos são postos e caem no intestino humano, que quando a defeca libera esses ovos. Se esses ovos caírem na água, esses ovos acabam formando o miracídio. O miracídio é uma larva que tem aí em torno de 48 horas para encontrar a sua tábua de salvação, que é esse caramujo. O miracídio entra no caramujo e produz inúmeras, milhares para ser exato, de cercárias, que depois de um mês, após o miracídio entrar, um mês depois, essas cercárias saem do caramujo e vão para a água. O indivíduo entra na água e é contaminado, porque essa é a forma de contaminação, a cercária. Aqui vocês estão vendo pontos de penetração, né, da cercária na pele humana. Aqui o caramujo, que é o hospedeiro intermediário, Bionfalaria, o planorbídeo, caramujo que aparece em vários lugares do Brasil. Aqui a cercária, muitas vezes aumentada, ela é a forma que penetra na pele, e aqui um portador de barriga d'água, esquistossomose, como eu falei. O Brasil tem uma zona, um cinturão de esquistossomose que passa pelo Nordeste, chegando também ao estado de Minas Gerais. Mas todas essas outras faixas são faixas que podem apresentar casos porque tem o caramujo em suas regiões. Tênias, temos duas que atacam o brasileiro, a tênia solium e a tênia saginata. A tênia solium é essa aqui, ela tem como hospedeiro intermediário o porco, e essa aqui é a tênia saginata, que tem como hospedeiro intermediário o boi. O hospedeiro definitivo nos dois casos somos nós. Aqui, o verme adulto, que se aloja no intestino humano, e a teníase é essa doença. A doença em que o indivíduo tem uma tênia adulta dentro dele. Os causadores podem ser a tênia saginata ou a tênia solium. O contágio sempre se dá da mesma forma, pessoal. É a carne, viu? A carne que contém a larva da tênia nessa carne. Essa larva é chamada de cisticerco. Então essa carne mal passada, ingerida, faz essa contaminação. A doença tem sintomas considerados relativamente leves, né, como diarreia, insônia e processos de emagrecimento. E a profilaxia, nesse caso, é uma fiscalização em toda a cadeia de produção da carne e tomar cuidado para não ingerir a carne mal passada de porco, para não pegar a tênia solium, e de boi, para não pegar a tênia saginata. Essa foi a teníase, que a gente pega comendo a larva da tênia na carne do boi ou do porco. Aqui o ciclo da teníase, no caso aqui uma tênia saginata, porque o hospedeiro intermediário aqui é o boi. Agora olha só, em muitos lugares, né, aqui, sim, antes disso, ó, aqui o cisticerco, tá vendo? Ó, é essa larva que vocês estão vendo aqui que fica na carne e a pessoa ingere e acaba desenvolvendo um problema. Muitas pessoas dizem que a tênia do porco é mais perigosa que a do boi, e isso faz sentido, tá? Por quê? Porque a tênia do porco também pode ocasionar uma outra doença chamada cisticercose. Nesse caso, o homem ingere o ovo da tênia solium e não a canjiquinha, que é aquela larvinha que está ali na carne. Se o homem ingerir o ovo, que é microscópico, o homem se comporta como hospedeiro intermediário, então ele forma um cisticerco no seu corpo. E esse cisticerco pode se alojar em várias partes, como nos músculos, por exemplo, mas infelizmente aqui, ó, alojou no encéfalo. Isso pode ser prejudicial para a fisiologia nervosa a ponto de ser fatal. A cisticercose, o seu tratamento é tentado de várias formas, desde químico até cirúrgico. Os nematóides, está aqui a lombriga, dioica, tá vendo? Ó, macho e fêmea, o macho é um pouquinho menor, ele tem um ganchinho característico aqui, o tamanho deles oscila aí entre 30 e 40 centímetros, e são vermes que são adquiridos pela ingestão de ovo que eles liberam pelo intestino. O ciclo da lombriga não é um ciclo tão simples, ele é um ciclo parecido com o da ancilóstoma, que larvas fazem mudas e passam entre outros lugares, por exemplo, nos pulmões do indivíduo, viu? Aqui vocês estão vendo Necator americanos, o ancilóstoma duodenale é uma outra possibilidade de causador da doença chamada ancilostomose ou amarelão. Esse verme está muitas vezes aumentado, o tamanho real dele é 1 centímetro, desse tamanhozinho, e esse verme se aloja no intestino sugando sangue da pessoa. Por isso o sintoma da ancilostomose é anemia, e por isso o outro nome da ancilostomose é amarelão. Vocês conhecem o Jeca Tatu? Pois é, ele teve anemia, né, na cartilha feita aí
com o personagem do Monteiro Lobato para alertar sobre o perigo da ancilostomose amarelão mal da terra. Essa doença, viu, gente? Ela é adquirida por larvas que estão no solo. A pessoa pisa, a larva entra, faz o ciclo, como eu falei, esse ciclo também passa pelo pulmão, até se alojar definitivamente no intestino, sugar sangue, amarelão. Todas essas doenças têm tratamento, tá? Aqui um outro ancilóstomo brasiliensis que não consegue atingir, né, a região da circulação sanguínea e fica só na altura da pele. Fazendo pus, tratamento simples, caso resolvido. Bora para a última doença, filariose, transmissão pela picada do mosquito Culex, que é o pernilongo, tem uns aqui me perturbando. Alojamento do verme se dá nas vias linfáticas, e isso provoca um entupimento dessas vias linfáticas, levando a um quadro de edema, ou seja, inchaços e deformidade. Essa situação ocorre em zonas tropicais no hemisfério sul, e esse é o grande problema da filariose, sua evolução para o quadro de elefantíase, um edema deformante. Você vê como está aqui a perna do sujeito, doença transmitida pelo Culex, causada por um nematóide. É isso aí, pessoal, eu fui!